Olá, me chamo Luiz, sou de Salvador, na Bahia, e o que vou relatar aconteceu no Amazonas, no município de Labéa, que faz divisa com Canutama, e foi no ano de 1977. Hoje eu tenho 72 anos, mas me lembro de tudo como se fosse ontem. O meu tio, o Valdemar, era vereador e conseguiu um emprego para mim como professor de uma escola primária. A escola ficava a 2 horas da sede e meus alunos eram simples, gente pobre que não tinha nem fardamento ou mochila, ou seja, eram muito pobres mesmo. Eu fazia o meu melhor, eu estava ali para ensinar. Ganhava pouco, mas estava satisfeito. O trabalho foi adquirindo um grande desenvolvimento e em mais ou menos uns 4 meses eu já era bem conhecido entre aquele povo. E o prefeito, reconhecendo o meu trabalho, me cedeu um carro com motorista e me enviou para um povoado da região. E lá eu vi uma condição de pobreza tão grande que dava dó. Por isso, do meu salário todos os meses, eu doava cestas básicas e ensinava os adultos à noite a ler e escrever. Fiz muitos amigos e em uma certa noite, como já era de se esperar, pois a prefeitura só tinha 2 carros e um era usado para levar os doentes para Manaus e o outro era o que me buscava, um deles havia quebrado. Portanto, eu teria que dormir lá. A casa que me foi cedida era a de um dos meus alunos, se bem que eu poderia escolher entre as casas de todos os outros, mas a mais próxima era esta. Havia algo que eu reparei de muito estranho. As pessoas voltavam para suas casas sempre em grupos, e havia pelo menos uma pessoa armada de espingarda no meio, e os outros sempre com facões. E eu perguntei ao meu anfitrião o porquê daquilo, e para minha surpresa, ele, que se chamava Francisco, disse: "Filho, você é moço da cidade grande, e eu sei que o senhor vai duvidar, mas aqui tem um homem que vira bicho." Eu não queria ser desrespeitoso, mas não pude deixar de dizer a ele que essas coisas não existem. Eu sou ateu e muito cético, e ele me disse que Deus que me guardasse de ver o que ele e os outros já tinham visto. Ele também disse que muitos animais são mortos e que há 1 ano atrás o seu sobrinho de 12 anos saiu para pescar de noite numa barragem ali perto e nunca mais foi visto. Eu dei meus pêsames a ele e disse que ele poderia ter se afogado, mas o seu Francisco disse que o corpo não estava lá. A noite era de lua e não precisava nem de lanterna, mas eu tinha a minha. Finalmente chegamos na sua casa. Já eram umas 9 horas da noite. Jantamos e fomos dormir. Na manhã seguinte, eu fui para a escola, dei minhas aulas. Eu ensinava nos 3 turnos. E na noite deste dia, eu sabia que o carro ainda estava quebrado no povoado. E lá só tinha um telefone. E foi assim que eu sabia que passaria mais uma noite no povoado. Desta vez, o seu Francisco não foi para a aula. E apesar de todos os apelos dos meus alunos para que eu ficasse em uma de suas casas, eu decidi ir só, pois era fácil chegar até a casa. Bom, triste decisão a minha. Nessa noite não havia lua, mas eu sempre carregava minha lanterna. E eu jamais iria acreditar que aquele povoado era atacado por um lobisomem. No caminho era uma picada aberta na mata, e para chegar na casa eu tinha que dobrar à esquerda numa grande mangueira, e assim eu fiz. Eu tenho ouvido muitos relatos, no quais se diz que o bicho exalava um cheiro de coisa podre, e que dava para sentir
e ouvir um mato quebrando, uivos, rosnados, mas a minha experiência foi outra. Ao dobrar a mangueira, a minha lanterna iluminou um monstro. Ele deveria ter 1,5 m de 4 patas, pelo falhado, todo preto, e aquela coisa parecia andar com os cotovelos no chão. Imediatamente ficou de pé. Quando eu iluminei, aí pude ver que ele tinha mais de 2 metros de altura, e eu estava a uns 10 metros dele. Não me lembro de ter ouvido nos relatos que as pessoas se mijaram, mas eu não aguentei e não pude deixar de gritar também. Aí sim ele rosnou e pude ver seus olhos amarelos, seus dentes e garras. Bom, eu pensei que era o meu fim. Estava congelado de pavor. Ele veio se aproximando lentamente e quando estava cara a cara comigo, de repente parou de rosnar. Juro que parecia estar sorrindo e simplesmente deu meia volta e entrou na mata. Eu corri o mais que pude. Cheguei na casa do seu Francisco, mas quem me recebeu foi sua esposa, a dona Júlia. Perguntei por ele e ela disse que ele deve ter ido visitar uns parentes doentes e só voltaria no dia seguinte. E pelo meu estado e minha calça molhada, ela poderia ter me perguntado o que eu ouvi, mas ela já agia como se soubesse, para o meu espanto. Ela apenas me disse que é muito perigoso andar naquelas horas pela mata. E eu havia dito que via os olhos amarelos, mas na verdade a criatura tinha um só olho, que era o direito. E eu não me segurei. Tive que contar a dona Júlia o que aconteceu. Eu disse para ela que eu não entendia o porquê eu não fui atacado. Eu já estava mais calmo e pude raciocinar um pouco. E pensei sobre uma coincidência. A fera tinha um olho só, e o seu Francisco também tinha um olho só. E já que aquilo não era um animal, eu já acreditava, pois tinha visto. Era um homem que se transformava num animal. Somei 2 mais 2 e disse, como se fosse um homem da roça, para a dona Júlia: seu marido é o lobisomem, né? Eu perguntei e ela confirmou, me rogando que eu não contasse a ninguém. Eu prometi, mas perguntei a ela do porquê ele não me atacou, se até o seu sobrinho lhe matou. Então ela disse: meu filho, ele nunca mataria o meu sobrinho. O meu sobrinho foi morto por outro lobisomem. E ele não te fez nada, porque desde que você chegou, só tem feito ao bem. Cestas básicas, aulas, remédios. Você só fez o bem a essa comunidade. Bom, hoje eu sou aposentado e moro em Salvador, mas eu nunca vou esquecer daqueles dias e do meu amigo lobisomem. Nunca mais duvido do sobrenatural. Há muita coisa que não conhecemos, muitos mistérios. Um abraço a todos e obrigado por contar minha história. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Olá, eu me chamo Thiago. Hoje moro em Saquarema, no Rio de Janeiro. Mas o relato que vou narrar é do meu tio-avô, que se chama Jovino, e aconteceu na cidade de Itapé, na Bahia. Bom, quando eu era criança, eu fui passar um tempo morando com a minha tia, Alita, na fazenda onde ela morava com meu tio Unô, e o meu tio-avô, o Jovino, e minhas 2 primas, Maikele e Nirlanda. Eu amava a fazenda, pois lá tinha muita coisa legal para fazer. Porém, uma coisa que eu estranhei muito é que em noite de lua cheia tinha uns preparativos diferentes na fazenda. Lembro que tudo era feito mais cedo, antes de escurecer. E também lembro dos meus tios reforçarem as portas e janelas da casa. E também dormiam com armas carregadas, coisa que não era de costume. Daí um dia eu perguntei ao meu tio-avô, o Jovino, o porquê daquilo tudo. Ele hesitou um pouco, mas acabou me contando vários relatos. Um deles é que um dia ele estava pescando à noite no lago da fazenda, e era noite de lua cheia.
e de repente ele ouviu um uivado vindo de dentro da mata. Ele achou que era um lobo e continuou pescando. Só que ele ficou mais atento. Não passou muito tempo, ele ouviu passadas fortes quebrando galhos. E quando olhou para trás, só viu um monstro horrível. Tinha os olhos vermelhos, o corpo parecendo um cachorro, sarnento e fedido. O bicho veio para cima dele e ele reagiu dando uma facãozada no braço daquilo, que deu um berro e correu para a mata. Porém, a partir desse dia, aquele lobisomem passou a rodear a casa da minha tia atrás dele toda sexta-feira de lua cheia. E como não conseguia pegá-lo, o bicho sempre matava um bezerro. Por isso, sempre que era lua cheia, tinha todos esses preparativos. O bicho só parou um pouco de importunar eles depois que veio uma rezadeira lá na casa da fazenda. Porém, meu tio-avô era muito cismado e sempre se mantinha em alerta. Bom, eu tenho outros relatos, logo eu estarei te enviando. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Olá, pessoal do canal Território Obscuro. Gosto dos relatos que vejo no YouTube e gostaria de colaborar contando o meu. Ele é simples, mas pode ser muito interessante e esclarecedor. Certa vez eu estava com um amigo em um bar, num bairro de pescadores chamado Barra, em Rio Grande do Sul. Foi quando ele me ensinou a reconhecer quando uma pessoa é um lobisomem. Existia um conhecido meu que todos diziam ser lobisomem. Ele morava bem perto deste bar e eu frequentava muito lá. Hoje essa pessoa já é falecida. Um dia eu estava no bar e ele foi lá para comprar algo. Então eu fiz o teste que o meu amigo me ensinou, mas ele me preveniu que ele saberia que eu o havia testado e descoberto o seu segredo, o que lhe deixaria muito enfurecido. Fiz o seguinte: vi onde ele havia pisado, marquei onde estavam as pegadas na areia, e quando ele estava a uns 20 metros de distância, eu pisei com o meu pé direito em cima da pegada que ele fez com o pé esquerdo, e com o meu pé esquerdo em cima da pegada que ele fez com o pé direito. E assim eu caminhei uns 6 passos aproximadamente, e sempre em cima de onde ele havia pisado, só que com o pé inverso. Ele se virou de repente e me olhou fixamente, como o meu amigo disse que ele faria se fosse um lobisomem. Me olhou como se estivesse me ameaçando se eu contasse o seu segredo, que ele sabia que eu conhecia aquela hora, pois eu fiz o teste e ele viu e não gostou. Bom, assim como é possível descobrir o segredo dele, ao mesmo tempo ele descobre que foi testado e que foi descoberto seu segredo. Por isso é um risco, mas funciona. Eu fiz e deu certo. Depois que ele faleceu, nunca mais eu ouvi relatos de amigos que viam lobisomem naquela localidade. Eu espero ter contribuído e alerto para terem cuidado com esse tipo de atitude, pois pode criar uma inimizade gratuita com essa perigosa criatura. Um abraço a todos. Oi, eu gostaria de contar a minha experiência no sobrenatural. Meu nome é Patrícia, tenho 42 anos e moro no interior da Serra de Biapaba, no Ceará. Sou viúva e vivo com minha mãe, meu filho adolescente e uma filha menina. A minha mãe tem 79 anos. Moramos em um sítio que o meu pai deixou. Eu e minha mãe somos sensitivas, ou melhor, como vocês conhecem, como pessoas médiums. Sou desde pequena. Minha mãe também é desde pequena. Minha mãe, quando tinha 7 anos, viu um lobisomem, ou melhor, 2. Só que um deles era branco como a neve e olhos azuis. O outro era negro como a escuridão. Ambos brigaram, só que o branco matou o outro. Olhou para minha mãe e depois saiu arrastando o corpo do outro mata dentro.
Esse ano foi a minha vez de ver um lobisomem albino. Tudo começou no mês de abril, quando todos estávamos para ir dormir. Quando todos estávamos já dormindo, eu e minha mãe ouvimos uivos ao longe. Sentimos um arrepio na espinha, só lembrando que somos sensitivas. Minha mãe disse: vai olhar as crianças para ver se elas ouviram. Saí do nosso quarto, porque eu e minha mãe dormimos no mesmo quarto. Vi que eles não acordaram. Voltei e falei que eles estavam dormindo. Eu peguei a espingarda que era do meu pai. Fui para a sala junto com a minha mãe. Nós ficamos esperando o outro uivo para saber se ele estava perto do nosso sítio. Foi quando ouvimos, e estava próximo. Eu sou uma mulher corajosa para defender os meus filhos. Pedi para minha mãe olhar os meninos, que eu iria lá fora. Minha mãe só pediu para eu tomar cuidado. Minha mãe sabe que eu sei atirar muito bem, pois aprendi com meu pai. Saí para fora. Ela fechou a porta. Andei pelo terreiro. Era lua cheia. Dava para enxergar tudo. Andei até o limite do nosso sítio. Ouvi uns grunhidos de vários animais. Andei mais alguns metros. E foi depois de um pé de manga que vi 3 lobisomens brigando. Só que 2 eram negros. Estavam perdendo para um lobisomem albino, que era maior, de olhos azuis. Nossa, como ele era forte. Só que parece que evitava querer matar os outros, que partiam para cima dele com muita fúria. Eu vi que o albino estava ferido, e com um impulso eu atirei em um acertando no ombro, que olhou para mim com muito ódio e partiu para cima de mim. Só que o albino não deixou, e com um golpe com a pata acertou o pescoço do outro, que o sangue jorrou. Os lobisomens negros fugiram da luta. O albino olhou para mim e saiu andando mata dentro. Eu voltei para casa, só que a minha mãe perguntou o que houve, porque ela ouviu o tiro. Eu disse o que eu vi, e ela ficou admirada, porque entre eles tinha um albino que me salvou do ataque de outro lobisomem. Eu falei que tinha atirado em um deles. Aí ela perguntou: e o albino? Falei que ele não deixou que o outro me atacasse e depois entrou na mata, depois que os outros fugiram. Mas falei que o albino estava ferido na barriga. Minha mãe disse: se o albino morrer, o espírito volta de onde ele iniciou sua jornada, numa aldeia onde foi feito o ritual desde os seus antepassados. Minha mãe pediu para os seres de luz que cuidassem do albino. Mesmo com agitação fomos dormir, mas dei uma olhada nos meus filhos. Ao amanhecer, nós estávamos tomando café, quando ouvimos lá na porteira um bater de palmas. Pedi para o meu filho ir olhar quem era. Ele voltou dizendo: tem um homem pedindo água com um pouco de sal dentro, mãe. Falei que ia levar a água para aquele homem. Minha mãe ficou na porta olhando. Quando eu me aproximei dele, senti algo estranho. Dei a água e ele bebeu. Me agradeceu. Mas antes dele sair, eu notei sangue na blusa dele perto da barriga. Imediatamente, me falaram meus guias: é ele. E eu senti um arrepio ao ouvir. Foi quando falei: espere. Ele parou, mas permaneceu de costas. Eu disse a ele: não tenha medo, porque eu senti o que há dentro de você. E minha mãe falou lá da porta: chama ele para entrar e comer um pouco, descansar. Ele olhou para mim e disse: você quer que eu entre em sua casa? E eu respondi: por que não? Afinal, você me salvou ontem à noite. Ele olhou meio espantado. Entrou, tomou um banho, comeu, e eu cuidei do ferimento dele na barriga. Aí minha mãe disse para ele: sabemos quem é você, e para mim é uma honra ver um verdadeiro albino na minha frente. E ele respondeu para minha mãe: a senhora já viu um albino? Ela disse que sim, quando era criança, e nunca mais esqueceu. Ele sorriu e disse: vi pelo seu olhar. Ali perguntei o que estava fazendo ontem à noite. Ele baixou a cabeça. Minha mãe se aproximou dele e o abraçou, e ele respondeu: eu estou aqui para desmascarar uma irmandade chamada Casa Mãe, que foi fundada no Rio de Janeiro. Ela fica próxima de uma reserva ambiental. Sequestra crianças, somente meninas,
para criarem do modo delas. Elas a tratam com chá de ervas para fazerem as crianças esquecerem toda a família, o amor de pai, mãe e irmãos. Transformam essas meninas em verdadeiros zumbis para só obedecerem a elas. O mesmo aconteceu com uma menina chamada Veridiana. Ela foi levada de Minas Gerais e agora está no Rio de Janeiro. Tinha 11 anos quando foi raptada por essa irmandade casa-mãe. Quem cuidou dela foi uma bruxa chamada Bia. E hoje ela está com 26 anos e esqueceu o amor da família. O nome da líder dessa irmandade casa-mãe, ela se chama Nandiala. Essa irmandade é composta só de bruxas e lupinas. Eu sei tudo sobre essa irmandade casa-mãe e vou desmascarar essa seita de bruxas e lupinas que fazem parte dessa irmandade. Tem também uma bruxa chamada Jaqueline. Ela atrai homens através de grupos de WhatsApp. Qualquer homem pode entrar no privado dela. Ela faz amizade e depois ela pede o nome dele completo para fazer um feitiço de amarração para que ele deixe tudo para trás e vá atrás dela no Rio de Janeiro. Ela diz que tem um altar em sua casa que só coloca os nomes de quem ela ama para a proteção dele. Mas é mentira, como aconteceu com um rapaz de Cuiabá. Ele deixou a esposa e filhas para ir atrás dela no Rio de Janeiro. O rapaz desapareceu. Ela só quer de outros estados para não chamar a atenção lá no Rio. Essa Jaqueline, ela faz parte dessa irmandade casa-mãe, maligna, composta só de mulheres, ou melhor, só de bruxas e lupinas. Depois que ele explicou para a gente, a minha mãe disse que já tinha ouvido falar dessa irmandade casa-mãe, que sequestram crianças, só meninas, e confirmou o que ele disse. Eu fiquei espantada e disse a minha mãe porque a senhora nunca me disse nada. Ela respondeu que não sabia que um albino iria desmascarar essa irmandade maligna. Depois que ele falou um pouco de sua vida, minha mãe o abençoou e te deu um abraço nele. Ele pegou a mochila e antes dele sair disse: "Se cuidem, vocês têm um bom coração." Eu fiquei muito emocionada, porque eu não sabia que existia uma pessoa dessa que arrisca a própria vida para andar por aí salvando outras vidas e desmascarando irmandade de bruxas e lupinas igual a essa aí, irmandade maligna. Coloque no ar esse relato. Eu sei que o seu canal era para mim o melhor sobre relatos. Foi por isso que mandei o meu para você, para salvar outras vidas dessa irmandade casa-mãe. É uma irmandade maligna. Vamos ajudar o albino. Muito obrigado por sua atenção. Beijo e que os seres de luz iluminem os seus caminhos. Gratidão. Observação: os nomes são fictícios. Estão todos trocados. Vamos ao relato. Olá, meu nome é Washington. Sou militar das Forças Armadas e há alguns anos comprei um pequeno sítio na minha cidade vizinha, Itapecerica, uma cidade basicamente rural. O sítio é ótimo, dá de tudo que se planta. Tem lago e também temos alguns animais de estimação e criamos algumas cabeças de gados e galinhas. Mas um dia aconteceu algo que até agora eu sinceramente não posso acreditar no que eu vi, mesmo sendo com meus próprios olhos. Nunca tive medo de nada e nunca acreditei em lendas e histórias desse tipo. Há alguns dias percebi que algo estava assustando o gado e as galinhas, mas não via o que era, porque da minha casa não via o curral. E como tudo não passou de barulho que os animais faziam, resolvi deixar para lá. Mas, como de costume militar, resolvi correr pela primeira vez as cercas da fazenda, de fora a fora, com o objetivo de procurar indícios ou alguma pista de onça, jaguatirica, gato do mato, que são comuns nessa região, mas não encontrei nada. Nada que poderia ser relevante. A única coisa que eu encontrei foi uma roupa velha, pendurada na cerca como se estivesse sendo estendida para secar. Só que a roupa estava imunda, cheirava a podre. Enquanto eu tirava com a ponta do facão a roupa velha, vi que mais à frente havia uma casa no meio do mato, depois dos limites do meu sítio. Como faz pouco tempo que comprei aqui, não tinha vindo ainda no fundo do terreno. Resolvi ir lá para ver o que tinha.
e se eu soubesse no que isso daria, teria ido embora imediatamente. Quando cheguei na casa abandonada, vi que não tinha nada lá dentro, mas tinha mais roupas daquelas que estavam penduradas no arame, e o cheiro era horrível. O cheiro que exalava daquela casa era como se tivesse algo morto lá dentro. Olhei e não vi nada além de roupas. Resolvi ir embora, mas não sem antes continuar com o meu objetivo, que era encontrar o que estaria assustando os animais. Quando olhei o chão em volta, vi umas pegadas muito estranhas, como eu nunca tinha visto antes. O engraçado é que vi pegadas humanas misturadas com pegadas desconhecidas. Nunca vi nada parecido, mas parti do princípio que tinha alguém querendo roubar minhas galinhas, já que é bem mais difícil roubar um boi, por exemplo. Perguntei aos meus vizinhos, mas por incrível que pareça, de certa forma, quando contei a eles que algo estaria incomodando os animais à noite, parecia que para eles era algo normal. Também percebi que dos sítios da região eu era o único que tinha criação de animais. Também perguntei sobre isso e o meu vizinho respondeu que há algum tempo atrás ele também criava gado, cavalo e outros animais, mas decidiu vender tudo depois que perdeu algumas cabeças de gado e que uma onça havia matado eles. E por causa dessa onça ninguém mais cria nada ali e nem anda mais na mata à noite. Ele disse que ficou sabendo que eu era do exército, que já estava para vir falar comigo a respeito desse assunto. Eu disse a ele que se essa onça aparecesse aqui e tentasse algo no meu sítio e eu estivesse aqui, pegaria ela de jeito. O homem olhou para mim e balançou a cabeça e disse que seria melhor eu vender os animais, pois não haveria nada que eu pudesse fazer. Eu iria ter prejuízo na certa. Na hora não liguei muito para isso e aproveitei e perguntei a ele sobre a casa velha no fundo da fazenda. Ele me olhou com cara de susto e falou que lá morava o irmão do homem que me vendeu o sítio. De vez em quando ele vinha ali, ficava uns 3 dias e vai embora. Ele é um andarilho, mora na rua e depois que o irmão dele te vendeu o sítio, não vive mais por aqui. Mas de todo jeito, cuidado com ele, pois ele não é de confiança. Questionei o porquê, mas ele me virou as costas e foi embora, sem dar mais detalhes. Fiquei curioso, mas acabei esquecendo essa história e me tornei conhecido aqui na região. Contratei um rapaz para derrubar a casa e depois retirar os entulhos, pois pretendia plantar milho e feijão e a casa velha tinha que sair de lá. Depois de uma semana, o serviço foi feito e os tratores já estavam preparando a terra, quando fui chamado em casa pelo maquinista, que disse que tinha um homem querendo falar comigo, mas não disse seu nome e nem o que ele queria. Quando cheguei lá, vi um homem muito esquisito, barbudo e cabeludo. As unhas sujas e pretas, fedia muito. Para mim se tratava de um mendigo, mas ele disse: "Sou o irmão do cara que te vendeu o sítio. E a casinha velha que estava aqui? Por que vocês derrubaram ela?" Como não sou de muito papo, perguntei a ele por que ele estava aqui, já que não era dono de nada. Ele respondeu que realmente não era dono, mas que aquela casa velha era seu único lar. Falou também que iria me arrepender de ter derrubado a casa dele. Quando comecei a ficar nervoso com o sujeito, senti no seu olhar que ele estava falando sério, pois vi o ódio que ele tinha. Na hora eu não disse nada para evitar problemas, só coloquei a mão no bolso e falei que daria dinheiro ao homem para que ele fosse se alimentar, comprar roupas, dormir em alguma pousada ou algo assim. Ele então virou as costas e foi embora, sem dizer nada. O meu vizinho veio até mim e disse: "Cuidado, ele vai se vingar. Eu te disse que ele sempre vinha aqui, passava alguns dias e ia embora." Fiquei apreensivo, porque não gosto desse tipo de problemas. Mesmo sendo militar, sempre fui um cara da paz.
Nessa mesma noite, não consegui dormir, pensando naquele homem. Por volta das 11 da noite, os animais começaram a ficar agitados. Até que dessa vez, a coisa foi séria. 2 bois amanheceram mortos e várias galinhas também. O pior é a forma que eles foram encontrados. O que quer que tenha feito isso, com certeza era grande para bater um touro adulto e estraçalhar 2 animais daquele. Com certeza não era uma onça. Nunca tinha visto nada parecido, tendo em vista que não existem no Brasil predadores capazes de fazer ataques dessa natureza. Meu vizinho veio e disse que por isso ninguém da região cria nada aqui há muito tempo, porque todos também haviam tido enorme prejuízo por causa desse animal. Ele disse também que ele sabia o que tinha feito aquilo, mas que não iria me dizer nada, porque com certeza eu não iria acreditar nele. Mas sim, acreditaria em meus próprios olhos e com certeza hoje mesmo eu saberia que bicho era esse. Não entendi muito bem porque ele não me disse nada, mas resolvi ficar de tocaia essa noite para ver se conseguia avistar esse animal e pôr um fim nisso tudo. Estava decidido a atirar e matá-lo. Por volta das 6 da noite, já estava na janela, olhando para o pasto, quando vi ao longe o homem que discutiu comigo indo para dentro da mata. Resolvi ir atrás dele, e esse foi o pior erro que eu cometi até hoje. Quando me aproximei, só deu para ver ele tirando a roupa e se abaixando nos arbustos. Fiquei quieto, esperando o que aconteceria, e preparado para atirar se fosse o caso. Ele ficou lá, no meio do mato por horas. Já eram quase 11 horas, quando de repente escutei os cães dos vizinhos latirem de uma forma diferente, como se estivessem amedrontados. Foi aí que vi a coisa mais feia da minha vida. Saiu um cachorro preto, enorme, de dentro do mato. Mas não era algo que eu já tinha visto. Era uma criatura demoníaca, com olhos de fogo e dentes para fora. Babava e rosnava como um porco, ou algo parecido. O cheiro dessa criatura era uma espécie de podre com enxofre. Uma coisa dessas eu nunca tinha visto na minha vida. Mas na hora fiquei paralisado, sem conseguir me mexer. E quando olhei nos olhos daquela coisa, senti como se a minha alma tivesse saído do meu corpo. Nessa hora, meu vizinho apontou na cerca e gritou chamando seu caseiro. Aí então voltei a si e mirei naquela coisa. Só que o bicho era inteligente e deu um pulo para o mato. Disparei na sua direção, mas não sei se acertei, devido à vegetação. Não deu para ver muito bem, apesar de ser lua cheia. Aí meu vizinho me falou: eu te disse que você iria acreditar com seus próprios olhos. Aquilo que você viu era o irmão do homem que te vendeu as terras, e ele é um lobisomem. Todos aqui sabemos, por isso não criamos animais. E ele nunca atacou ninguém, porque nós não o incomodávamos. Mas perdemos todos os nossos animais, e depois que você chegou e comprou os seus animais, ele veio para pegá-los. Por isso falei com você aquele dia. Se eu não tivesse visto, eu mesmo jamais acreditaria nisso. E ele ainda está aqui, disse o vizinho. Os animais estavam agitados. Novamente, eu peguei a minha arma e apontei, e fiquei alerta. Nessa hora, a criatura apareceu para mim de novo, como se quisesse mesmo era me pegar. Mirei nela, mas não sem antes olhar bem o jeito daquele demônio. E realmente, só poderia ser um lobisomem. Nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Abateria um touro adulto facilmente com aqueles braços e seus dentes enormes. As unhas daquela coisa eram assustadoras. Parecia um cachorro com sarna. Seus pelos eram pretos e ralos, as orelhas grandes e pontudas. Quando veio em cima de mim, atirei nele, e ele parece que nem sentiu. Atirei novamente, aí ele sentiu o golpe. Deu um urro horrível, correu para o mato. Você acertou, disse o meu vizinho. E eu apenas fiquei em posição de tiro,
na direção que a fera entrou no mato. Mas só escutei o urro dela mais à frente, como se estivesse indo embora. Passei a noite toda acordado, pensando no que tinha acontecido e esperando que ela voltasse. Para mim, ela iria aparecer a qualquer momento. Mas o dia amanheceu e nem sinal daquela besta. Já se passaram mais de 6 anos desse fato e ficamos sabendo que o homem que virava essa coisa foi visto muito longe daqui, pegando carona com um caminhão em direção ao sul do país. Até hoje, quando é noite de luar, não consigo dormir. Não falei nada para ninguém até hoje. Decidi contar esse relato para que as pessoas possam acreditar que realmente existe esse monstro. E até hoje, às vezes fico me perguntando o porquê alguém vira essa coisa. Realmente é algo além da nossa compreensão. Se alguém estivesse me contando uma história dessas, eu jamais acreditaria se não tivesse passado eu mesmo por tudo isso. E ainda vivo com essa insegurança, pois ele um dia pode voltar. Mesmo assim, ninguém da região criou e nem cria mais animais, para que aquele monstro não volte mais aqui. Todos sabem que ele pode voltar um dia. Como nunca tinha atacado alguém e só atacou animais, ninguém mexia com ele. Só eu, que não conhecia, derrubei sua casa velha e não o atendi quando veio conversar comigo. Talvez seja esse o motivo que ele tentou me atacar. Meu vizinho se mudou há alguns meses, pois o seu filho nasceu. Não sei se foi por causa do bicho, porque eu ouvi falar que ele também vem atrás de recém-nascidos. Resumindo, toda a rotina dos moradores daqui foi feita em cima de uma lenda que muitos não acreditam, mas eu vi e sei que existe essa coisa. Isso aconteceu no ano de 2012 e até hoje o bicho nunca mais foi visto aqui na região. E nem aquele homem que virava essa coisa nunca mais foi visto também. Tento ter uma vida normal, mas coloquei as terras à venda. A maioria dos vizinhos foram embora daqui. Mesmo que o bicho nunca mais foi visto por ninguém, ninguém conseguiria viver em paz aqui. Bom, essa foi a minha história, que com certeza levarei no meu pensamento para o resto da minha vida. E não contei nem gosto de contar a ninguém, porque ninguém acredita em mim. Mas eu sei que é verdade, pois vivenciei tudo isso. Obrigado, boa noite. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Galera, se gostaram, deixa aquele like aí, se inscrevam no canal, tá? Ativem o sininho para receber notificação de vídeo novo. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Os links estão tudo aí embaixo na descrição do vídeo, tá, galera? Quem tiver relato igual a esse, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Enviem para o canal que vai ser relatado aqui, tá bom? Qualquer tipo de relato sobrenatural. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.